Imagine um calendário que se estende por 4 bilhões de anos. Se cada dia representasse 1 milhão de anos na história da Terra, quase todo esse calendário estaria repleto de eventos, mudanças e evoluções que aconteceram muito antes de sequer sonharmos em existir. Agora, imagine que você começa a folhear esse calendário gigante, passando dia após dia, milhão de anos após milhão de anos, e você percebe que, em sua imensa maioria, não há sinal de humanos. Isso porque nós, seres humanos, representamos uma parte incrivelmente recente dessa história épica. Somos apenas a última palavra na última página dessa história. Bom, pelo menos até agora. Estas vastas extensões de tempo podem ser difíceis para nós compreendermos. Quebramos a cabeça apenas tentando entender como o mundo funcionava há 500 anos. Então, imagina conceber a narrativa de que a vida na Terra tem se desdobrado por bilhões de anos. Para compreender a total extensão da história da Terra, precisamos de ferramentas que nos ajudem a decifrar seus segredos. E é aqui que os cientistas se voltam para uma das mais antigas e silenciosas testemunhas do nosso planeta: as rochas. Elas são como páginas de um livro antigo, onde cada camada, cada mineral, conta uma parte da saga da Terra. Ao estudá-las, podemos entender eventos que aconteceram bilhões de anos atrás. Mas como os cientistas conseguem decifrar essas histórias a partir de pedaços de pedra? Bem, assim como um detetive analisa evidências para reconstruir um evento, geólogos examinam as rochas para entender os processos que as formaram. Por exemplo, rochas vulcânicas podem nos contar sobre erupções passadas, enquanto rochas sedimentares, formadas pela acumulação de sedimentos ao longo do tempo, podem revelar informações sobre o clima, o nível do mar e até mesmo a vida que existia em determinada época. Mas com uma história tão longa e complexa, como os cientistas organizam todos esses dados? Bem, durante grande parte da história humana, não tínhamos ideia de quão antiga era a Terra. Mas em 1669, um jovem dinamarquês chamado Nicholas Steno propôs leis fundamentais da estratigrafia, a ciência de interpretar as camadas de rocha na superfície da Terra. Ele observou que os sedimentos se depositavam em camadas horizontais, com as camadas mais antigas na base e as mais novas no topo. Suas observações podem parecer simples hoje, mas na época de Steno, quando algumas pessoas achavam que os fósseis haviam literalmente caído do céu, essa era uma ideia bastante revolucionária e lançou as bases para a compreensão da ordem cronológica das rochas. Evoluindo as ideias de Steno, o geólogo italiano Gianni Arduino deu um passo adiante e começou a nomear as camadas de rocha. Na década de 1760, Arduino estudou os Alpes italianos, organizando suas camadas com base em sua profundidade e composição. As camadas mais baixas de rochas metamórficas e vulcânicas ele chamou de camada primária. Acima delas estavam as rochas sedimentares duras, que ele chamou de secundária. E as camadas superiores de depósitos aluviais mais macios ele chamou de terciária e quaternária. Essa classificação, embora tenha evoluído desde então, foi crucial para iniciar uma abordagem mais sistemática ao estudo das formações rochosas. Mas, como as camadas de rochas não aparecem na mesma ordem em todo o mundo, não havia como os geólogos comparar rochas de um local com outro. Sem uma maneira de comparar as camadas, não poderia haver uma escala de tempo universal. Então, finalmente, em 1819, o geólogo inglês William Smith descobriu a solução para esse problema: os fósseis. Ao estudar a disposição dos fósseis nas camadas de rocha, ele percebeu que podia traçar uma sequência de eventos e correlacionar formações rochosas em diferentes localidades. Por exemplo, Smith percebeu que os fósseis de muitas espécies primitivas de trilobitas são encontrados abaixo de fósseis de amionitas, que por sua vez estão abaixo de certas espécies de moluscos. Portanto, em qualquer lugar do mundo onde você encontra essas primeiras trilobitas, sabe que está olhando para rochas mais antigas do que quando as amionitas viveram.
E mesmo nas rochas mais antigas, que têm pouco ou nenhum vestígio de vida, os cientistas ainda podem procurar sinais dos primeiros eventos geológicos mais importantes, como o momento em que os continentes se formaram e até mesmo quando a Terra se resfriou e solidificou. Foi uma ideia brilhante que transformou a geologia, demonstrando que os fósseis eram mais do que simples curiosidades, eram ferramentas poderosas para decifrar o passado. Graças ao trabalho de geólogos pioneiros como Steno, Arduino e Smith, os cientistas modernos usaram essas e outras pistas para criar o que agora chamamos de escala de tempo geológico, ou GTS, pela sigla em inglês. A GTS é uma linha do tempo que organiza a extensa história da Terra em segmentos gerenciáveis, categorizados por eventos significativos e mudanças que moldaram o nosso planeta. O GTS foi reformulado muitas vezes para refletir o conhecimento mais recente da história da Terra. E hoje ele está organizado em 5 subgrupos principais. Os éons, que abrangem a maior extensão de tempo e descrevem as fases mais amplas da evolução da Terra. As eras, que subdividem os éons com base em eventos geológicos e biológicos significativos. Os períodos, que detalham ainda mais as eras. As épocas, que descrevem eventos mais recentes e detalhados, e, finalmente, as idades, que são as divisões mais específicas e detalhadas do tempo. Então, agora vamos obter a visão mais ampla da história da Terra, fazendo um tour por todos os éons e eras na GTS. Éon, como já explicamos, são as maiores fatias de tempo, variando de meio bilhão a quase 2 bilhões de anos de duração. E o éon mais antigo é conhecido como Adiano. Ele começa com a própria formação da Terra, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, e termina a 4 bilhões de anos. E este é o único éon que não tem fósseis, porque naquela época o mundo era simplesmente um inferno. O nome Adiano vem do grego Hades, que significa inferno, e não é por acaso. Esse período foi marcado por um ambiente extremamente quente e vulcânico. A superfície da Terra estava em sua maioria derretida, com mares de magma e constantes bombardeios de meteoritos. Esses meteoritos, ao atingirem a Terra, destruíam tudo com o impacto e liberavam enormes quantidades de energia. Portanto, era muito difícil se preservar registros, tanto rochosos quanto mais ainda de alguma possível molécula orgânica que poderia ter se formado. Mas nem tudo tinha somente um significado devastador. Foi no Adiano que se formou a nossa atmosfera, e também os primeiros mares. Mesmo nesse ambiente inóspito, acredita-se que as primeiras formas de vida, simples e microscópicas, podem ter aparecido nas águas mais frias dos oceanos em formação. O Adiano chegou ao fim com o resfriamento da crosta terrestre, preparando o terreno para o eventual surgimento dos continentes. E esse resfriamento marcou o início da próxima fase, o Éon Arqueano, que ocorreu de 4 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás. Foi no Arqueano, nomeado a partir da palavra grega para começo ou origem, que as primeiras formas de vida verdadeiramente confirmadas surgiram. Os estromatólitos, estruturas rochosas criadas por comunidades de micro-organismos, floresceram nos oceanos antigos, deixando vestígios fósseis que ainda podemos ver hoje. Durante esse tempo, a atmosfera era principalmente composta de dióxido de carbono, mas a aparição de cianobactérias estava prestes a mudar isso. Então, há 2,5 bilhões de anos, o Arqueano deu lugar ao Éon Proterozoico, que significa vida anterior. O Proterozoico viu a evolução contínua da vida e o desenvolvimento da atmosfera da Terra. Uma revolução biológica teve lugar, a aparição das bactérias fotossintéticas. Estes micro-organismos começaram a liberar toneladas de oxigênio na atmosfera. Isso provavelmente extinguiu grande parte da vida anaeróbica na Terra. Mas, ao mesmo tempo, isso abriu o caminho para organismos novos e cruciais, incluindo os eucariontes ancestrais, organismos com células complexas que se tornariam a base para quase toda a vida multicelular. Esses novos organismos complexos rapidamente se diversificaram e, há 541 milhões de anos, estávamos à porta do próximo e atual Éon, o Fanerozoico.
Seu nome significa vida visível, e o Fanerozoico foi quando a vida realmente se tornou óbvia. A explosão cambriana, que ocorreu no início deste éon, viu uma diversificação sem precedentes de formas de vida. Florestas se espalharam pela Terra, enormes répteis caminharam pelos continentes, os céus ficaram cheios de pássaros e, eventualmente, os primeiros mamíferos e humanos apareceram. Bom, até aqui já cobrimos cerca de 3 bilhões e meio de anos. Então só falta mais meio bilhão. A partir daqui, é melhor explorarmos o éon Fanerozoico por meio de suas eras, o próximo nível na escala de tempo geológico. Isso nos permitirá explorar a história mais recente em maiores detalhes. A primeira era do éon Fanerozoico é a Paleozoica, que começou há 541 milhões de anos. Este capítulo foi definido pela diversificação da vida visível, e começou com um estrondo. Na verdade, uma grande explosão, a explosão cambriana. Essa diversidade e complexidade florescente nos oceanos do mundo são tão importantes na história da vida que todos os éons que vieram antes, o Adiano, o Arqueano e o Proterozoico, são coletivamente conhecidos como pré-cambriano. No início do Paleozoico, e ao longo de cerca de 25 milhões de anos, o registro fóssil de repente revela o aparecimento de animais complexos com restos mineralizados. As partes duras, como conchas, exoesqueletos, esse tipo de coisa. E o primeiro desses novos animais a se tornar verdadeiramente difundidos foram as trilobitas. Eles eram tão comuns em todo o mundo que foram usados como fósseis indicadores da era paleozoica, desde os dias de William Smith. Mas as trilobitas logo tiveram concorrência. Os peixes desenvolveram dentes e mandíbulas e passaram a dominar os mares, incluindo os primeiros tubarões e gigantes blindados conhecidos como placodermos. Enquanto isso, a Terra, que havia sido estéril desde a formação dos continentes lá no Arqueano, finalmente estava sendo povoada, primeiro por plantas e depois por artrópodes. Em 370 milhões de anos, ecossistemas inteiros haviam se desenvolvido nos continentes primitivos. Logo depois, os primeiros anfíbios evoluíram e saíram da água, deixando as primeiras pegadas de vertebrados na lama. Há 299 milhões de anos, o supercontinente Pangaea havia se formado com um enorme deserto em seu centro. Esse deserto foi rapidamente povoado pelos ancestrais do que eventualmente se tornariam répteis e mamíferos, que podiam prosperar em condições secas, ao contrário dos anfíbios. Mas esse tempo de crescimento incrível não poderia durar para sempre. A era paleozoica terminou em cataclismo. A Grande Morte, ou a extinção Permiano-Triássico, foi o evento de extinção mais grave que o nosso planeta já viu. Há 252 milhões de anos, 70% dos vertebrados terrestres e 95% das espécies marinhas desapareceram do registro fóssil, incluindo os sobreviventes de extinções anteriores, como as trilobitas. Portanto, a era paleozoica pode até ter começado como um capítulo definido por uma explosão de vida, mas terminou em quase morte absoluta. Levou milhões de anos para a vida se recuperar, mas quando fez, um novo mundo, a Era Mesozoica, tinha chegado. Também chamada de Idade dos Dinossauros, essa era viu essas criaturas gigantes caminharem, nadarem e voarem por todos os cantos do globo. Mas, assim como os gigantes da Era Paleozoica, os dinossauros também encontraram um fim abrupto. O evento de extinção Cretáceo-Paleogeno, há cerca de 66 milhões de anos, causado possivelmente pelo impacto de um asteroide, levou à extinção dos dinossauros não avianos. Em meio às cinzas do Mesozoico, um novo grupo de animais começou a se destacar: os mamíferos. Essa transição marca o início da Era Cenozoica, que significa vida nova. No Cenozoico, vimos a ascensão e diversificação dessas criaturas, desde as menores espécies até os gigantes como os mamutes e baleias. O clima esquentou, as selvas se expandiram e os mamíferos exploraram nichos e habitats diversos.
É também nesta era que aparece uma espécie particularmente curiosa, o Homo sapiens. Nós, os humanos, começamos a traçar nosso caminho, influenciando o ambiente ao nosso redor e criando civilizações. Não há como escapar do fato de que nossa espécie moldou a Terra à sua vontade desde então. Assim como as cianobactérias e os dinossauros antes de nós, tivemos um grande impacto nos habitats, em outros organismos e até mesmo na biosfera em si. E como aprendemos hoje, são as formas de vida mais dominantes que definem cada fase do tempo profundo. Portanto, mesmo que nosso tempo nesse planeta seja apenas a última palavra da última página da história da vida, somos os autores do próximo capítulo. Um dia, a época dos humanos poderá ser detectada pelas marcas que deixamos na Terra, pelos vestígios de nossas cidades e fazendas, e nossos próprios corpos serão os fósseis indicadores desse tempo. Não importa como o nosso capítulo termine, temos o privilégio de ser os personagens principais em uma história verdadeiramente incrível. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.